Hallo, wie geht's? Aqui é a Carol e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os artigos. Então esse tema que ele é de extrema importância para a gente começar a estudar a gramática, do alemão. Ele é um tema muito importante que gera muita dúvida também. Qual artigo que eu devo usar? Essa é a principal dúvida de quem estuda o alemão. Então nós vamos tratar esse tema aqui e fica comigo até o final que eu vou explicar certinho quais são os artigos e vou dar algumas dicas aí de como a gente saber qual artigo a gente vai utilizar. Então, vem comigo. Bom, primeiramente, os artigos, eu vou focar hoje nos artigos definidos. Então, para que serve um artigo definido, Carol? Para que serve isso? Então, os artigos, normalmente nós utilizamos eles para acompanhar um substantivo, para determinar o gênero da palavra. Eles ajudam a gente também a determinar os casos dativo, acusativo, genitivo, nominativo. E também eles são muito importantes também para a gente determinar o singular, se a palavra está no singular ou no plural. Enfim, eles têm uma gama aí de utilização muito grande e eles ajudam a gente bastante aí na formulação das frases, Então vamos lá, a gente tem 3 artigos no alemão. O der, que é o artigo masculino, o die, que é o artigo feminino, e o das, que ele é o neutro. Então, esses são os 3 artigos que nós temos. E, Carol, você falou no começo que os artigos, eles são difíceis. Aí, quem está começando a estudar alemão agora, se você não sabe, você vai saber. É bem complicado você saber qual artigo você vai utilizar. Por quê? Porque nem sempre o artigo em alemão, ele vai ser igual em português. Então, nem sempre o que pra gente é utilizado o artigo masculino, em alemão também vai ser utilizado. Como, por exemplo, a cadeira. Nós falamos a cadeira. Então, a cadeira nós utilizamos um artigo feminino. No alemão, é o cadeira, é der Stuhl. Então, a gente tem um outro formato. Então, nem sempre os objetos que pra gente são femininos, em alemão também vão ser. E aí, isso vai gerar uma baita de uma confusão na hora de formular as frases. Então eu elenquei aqui algumas dicas aí de como a gente vai saber qual artigo que deve utilizar. Então vamos lá. A gente deve considerar o gênero da pessoa. Então, por exemplo, quando se trata de uma pessoa, você tem que usar o bom senso. Se é um homem, vai ser der, se é uma mulher, vai ser die. Então, considerando isso, você não vai errar. Então, por exemplo, der Vater é um homem, então Vater vai ser der. Schwester é irmã, então é uma mulher, então vai ser die. Mutter é uma mulher, então vai ser die Mutter. Bruder é uma palavra masculina, é o irmão, então vai ser der Bruder, porque o Bruder é um homem. Quando se trata de profissões, a gente também consegue ter uma percepção legal. Por quê? Quando a profissão ela é exercida por um homem, então, por exemplo, der Lehrer. Quando eu quero dizer que essa profissão é exercida por uma mulher, eu simplesmente acrescento o in no final. Então, por exemplo, der Lehrer, se for uma mulher, vai ser die Lehrerin. Então, toda vez que você vê uma profissão, algo assim, que termine com in no final, então, quando tiver a terminação in no final da palavra, você sabe que vai ser o artigo die. Então, por exemplo, der Ingenieur. Então, der Ingenieur é o engenheiro. Die Ingenieurin é a engenheira. Então, também é uma forma aí, nas profissões, de você saber qual artigo usa. Então, tem essa questão da profissão, que é muito interessante. Você também pode tentar, conforme você for adquirindo vocabulário, você já tentar aprender a palavra com o artigo que ela pede. Isso também vai te ajudar bastante. Outra dica legal também são as terminações. Então, você saber qual terminação pede qual artigo. Isso também te dá uma boa base aí de qual artigo se utilizar. Então, é isso que a gente vai fazer a seguir. Então, aqui focando nas terminações, então, quais terminações pedem qual artigo. Então, nós vamos começar aqui com o das. Então, por exemplo, toda palavra que tiver no diminutivo, a terminação dela vai ser ou schön ou lein. Então, por exemplo, toda palavra então que tiver no diminutivo em alemão, ela vai utilizar o artigo das. Então, por exemplo, das Häuslein ou das Bettchen. Então, a casinha, a caminha. Então, essas palavras no diminutivo, então, elas vão pedir o artigo das. Bom, as palavras com terminação ment, por exemplo, das Dokument. Palavras com terminação
tun, das Brauchtum, das Brauchtum. Terminação das Stadium. Então, essas terminações aqui, elas vão sempre pedir o das. Então, bateu o olho, tem essa terminação, usa o das. Bom, então agora vamos para as terminações, então, que a gente utiliza o die. Então, ans, die Distanz. Ei, die Bücherei. Ens, die Intelligenz. Heit, die Sicherheit. Ie, die Energie. Keit, die Möglichkeit. Unft, die Zukunft. Ich, die Fabrik. In, die Studentin, né? Que é aquela regrinha da profissão lá. Então, o E no final, die Studentin. Ion, die Information. Itet, die Aktivität. Schaft, die Partnerschaft. Ung, die Endung. Ur, die Natur. Tech, die Bibliothek. Ade, die Schokolade. Ine, die Maschine. Ive, die Alternative. Sis, Dosis, die Dosis. Então, essas terminações, a gente sabe, então, que sempre que tiver essas terminações, ou 90% das vezes, né, pode ter uma outra exceção, ela vai pedir, então, o artigo die. Bom, então agora vamos ver quais são as condições, então, que vão pedir o der. Então, um adendo, né? Além das terminações, o der sempre vai aparecer junto com os meses, estações do ano, dias da semana, vocabulário de montanha. Então, der Berge vai sempre ser der. Marcas de carro, bebida alcoólica, né? São curiosidades. Eles sempre vão ter o artigo der antes, né? Nessas situações. Então, agora vamos ver as terminações, então, que pedem o der. Então, vamos lá. And, der Immigrant. Ent, der Agent. Ich, der Teppich. Ling, der Schmetterling. Der Politiker. Ling, der Liebling. Ismus, der Kapitalismus. Ist, der Artist. Or, também o or com umlaut. Motor. Ich, Honig. Millionär. Loge, Psychologe. Et, Prophet. Então, essas são as terminações que vão pedir o der. Lembrando que não são 100% das vezes que essas terminações vão pedir esses artigos que foram falados. Existem exceções, mas é uma forma, então, de você conseguir se guiar um pouco na hora que você for fazer os artigos, na hora que você for escolher os artigos que você vai utilizar, então, na sua elaboração das suas frases, dos seus exercícios. Espero que essa aula tenha te ajudado. Deixa seu like aqui para esse vídeo chegar a mais pessoas que precisam aprender mais sobre os artigos. Se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo e segue a gente lá no Instagram, @missãoalemão, e lá eu deixo um espaço aberto para vocês interagirem comigo, posto conteúdo diariamente. Então é isso. Tschüss!